city breaking it in, and about to shaking, we're staying inside, staying inside. Ha, 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 staying inside, staying inside. Ha, 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 staying inside. Ora, bem-vindos a mais uma aula de Geometria Descritiva. Será que é hoje? Será que é hoje que eu vou falar sobre a diferença entre uma isometria, uma dimetria e uma trimetria? Sim, é hoje. E tal como tenho vindo a dizer nas outras aulas, não vai ter grande interesse essa diferença. Mas vamos perceber alguns truques que nos podem ajudar quando percebemos como conjugar o trabalho que temos a determinar escalas axonométricas. Vamos a isso. Ora, vamos então começar. E como seria de esperar, vamos começar pela isometria. Isometria. Ora bem, na isometria, nós temos então no nome da palavra a explicação da coisa. Iso quer dizer igual, metria quer dizer medida, isometria, medidas iguais. E eu já falei nisto mais que uma vez, até já fizemos uma isometria normalizada, significa que a distância entre os eixos em representação é equitativa, ela é igual. Eu tenho o eixo Z, que é sempre na vertical, tenho depois o eixo X e o eixo Y, todos com igual distância. Isto aqui fará 120 graus. Entre o X e o Y serão também 120 graus. E entre o X e o Z serão também 120 graus. Portanto, sempre que o exercício disser que é para fazer uma representação em isometria, a distribuição dos eixos será sempre esta: 120, 120, 120. E o enunciado não precisa dizer mais nada, diz que é uma isometria e vocês sabem logo que os eixos devem ser colocados assim. Se for uma dimetria, a coisa é ligeiramente diferente. Vamos então ver aqui uma dimetria. Dimetria. Na dimetria, nós vamos ter já a distribuição dos eixos, como é que vocês imaginam que é? Ora, na dimetria, a distribuição dos eixos será: dois deles fazem igual ângulo e um terceiro é diferente. Portanto, o Z, o nosso Z, continua sempre a ser na vertical, não tem novidade nenhuma, é sempre a mesma coisa. E depois, vamos imaginar que nos dizem que o eixo axonométrico X faz com o eixo Y e com o eixo Z ângulos de 125 graus. Ou seja, no enunciado de uma dimetria é sempre dado um eixo, um dos três eixos, pode ser o Z, o X ou o Y, mas diz-se sempre que um deles faz o mesmo ângulo com os outros dois. E neste caso, neste enunciado que eu estava aqui a imaginar, vamos escrever até aqui para ficar, vamos imaginar que se diz que o eixo axonométrico X faz 125 graus com o eixo Y e com o eixo Z. Vocês até podiam dizer: então, mas por que não se começa por desenhar o X então? Começamos sempre pelo Z, porque o Z é sempre na vertical. Agora, com a instrução que vem a seguir, é que nós vamos ver como é que vamos distribuir isto.
Então, se o eixo X faz 125 com o Y e com o Z, significa que eu, partindo do Z, vou fazer assim. Do Z, 125 graus, meço 125 graus e marco o meu X. Aqui com os tais 125 graus, como foram indicados. Isto ficou um bocadinho mal rabiscado, vou rabiscar melhor. Aqui ficam os 125 graus. Vou apagar isto. Ok. Tá bom? Portanto, se o enunciado diz que X faz com o Y e com o Z 125 graus, eu começo pelo Z, que está sempre ali. E agora, se ele faz 125 com o X e com o Y, com o Z faz os tais 125. E agora, para aqui, eu vou marcar também os 125 que ele faz com o Y. Daqui para aqui, ele também vai fazer 125. Eu assim cumpri a premissa do enunciado. O eixo X faz 125 com o eixo Z e 125 com o eixo Y. Não nos é dada informação nenhuma sobre quanto é que o Z faz com o Y, mas é claro que se isto é 360, este ângulo aqui será o restante e, portanto, no nosso caso, será 110 graus. Mas o que interessa é vocês interpretarem. O enunciado diz o X faz 125 com o Z e 125 com o Y. Começam com o Z, está sempre na vertical, e depois se é o X que faz 125, marcam 125 e depois para o Y, outros 125, marcam, isto aqui é o que restar. Certo? Se for uma trimetria, isso aí não há, eu ia começar já a fazer ali aquilo, mas vou primeiro pôr aqui o nome, então, trimetria. Se for uma trimetria, cada eixo faz com o outro ao lado um ângulo diferente. Vou fazer aqui só um exemplo. Vamos imaginar que poderia ser o Z a fazer com o X 100 graus, por exemplo. 100 graus aqui. E depois o X a fazer com o Y 110, vamos imaginar. O que significa, vamos imaginar aqui assim, isto, o que significa que sobraria 150 de ângulo entre o Z e o Y. E aí no enunciado dão-vos os ângulos que cada eixo faz com os outros. Portanto, recapitulando, numa isometria, os três eixos fazem todos 120 graus um com o outro. Numa dimetria, dizem-vos sempre que um dos eixos faz os mesmos graus com o outro dois. Isto significa que há sempre um par de eixos que faz os mesmos graus. Neste caso, por exemplo, X e Z, um par de eixos, faz 125 graus, tal e qual como X e Y também fazem os mesmos 125. Então há aqui dois pares, o par ZX e o par YX, que fazem os mesmos ângulos entre si. E depois há ali um lado oposto do triângulo fundamental que fará um ângulo diferente. Na trimetria, cada par de eixos faz um ângulo diferente. E agora, para que é que isto nos serve? Não nos serve para nada. Mas faz-nos pensar o seguinte: será que o coeficiente de redução, que numa isometria é igual para os três eixos, também é igual numa dimetria? Ou numa trimetria? Não. E é aqui que aparece a primeira diferença. É que numa isometria o coeficiente de redução de cada um dos eixos é igual, porque a posição em relação ao plano de projeção é igual. E então eu posso dizer que uma escala de redução numa isometria pressupõe sempre que
a redução de x é igual à redução que acontece em y, que é igual à redução que acontece em z. Por isso, às vezes, basta-me fazer o rebatimento de um par de eixos, por exemplo, rebater o x e o y, e depois, se quiser marcar cotas, até posso medir aí e transportar essas medidas para o z. Vamos ver mais tarde, com um exemplo, como é que isso se pode fazer. Numa dimetria, nós temos já uma situação diferente. Numa dimetria, nós temos um eixo que faz os mesmos graus com os outros dois. Esses dois fazem um ângulo diferente. Isso significa que o coeficiente de redução não é igual para os três eixos, mas é igual para dois deles. Neste caso, nós temos o eixo x a fazer um ângulo igual com o y e a fazer um ângulo igual com o z. Ou seja, o y é o que está a fazer par com os outros dois, e os outros dois têm uma posição igual para nós. O x é o que tem a posição diferente. Portanto, a escala de redução do x é diferente da escala de redução do y e do z, mas estes dois têm a mesma escala de redução. Vou repetir, na isometria, a escala de redução do z, do x e do y é a mesma. Numa dimetria, nós temos sempre um dos eixos com uma escala de redução diferente da escala de redução dos outros dois. O eixo que faz o mesmo grau com os outros dois é o que tem a escala de redução diferente. Portanto, nós temos dois pares de eixos a fazer os mesmos graus, temos x e z e x e y a fazer o mesmo par. O x é o que é comum a esses dois pares, é o que tem a escala diferente. Os outros dois têm a mesma escala de redução. Isto significa que eu, para marcar abscissas, tenho que fazer o rebatimento e depois transportar as medidas rebatidas para aqui. Para marcar afastamentos também tenho que determinar a escala de redução, mas a escala de redução que acontece nos afastamentos é igual à escala de redução que acontece nas cotas. Portanto, eu até posso marcar em rebatimento do y as medidas que eu quero, transportar para o y e depois usá-las para marcar no z, porque elas serão as mesmas. Com o x eu não posso fazer esse transporte porque ele tem uma escala de redução própria. Quando chegamos à trimetria, nós vemos que cada eixo está numa posição diferente do seu par. Portanto, não há aqui semelhança nenhuma na posição de nenhum dos eixos. Logo, nesta escala de redução de uma trimetria, nesta escala de redução, a escala do x é diferente da escala do y, que é diferente da escala do z. Eu terei sempre de rebater os três eixos para encontrar a redução axonométrica que acontece quer nas abscissas, quer nos afastamentos, quer nas cotas. E agora está na hora de passarmos para um exemplo prático, e é claro que vocês já devem estar a adivinhar que o exemplo prático que eu vou escolher é o da dimetria, porque na isometria é muito fácil. São todos iguais, eu posso usar todos uns para os outros. E vocês se calhar estão a perguntar, mas o que é isto, usar uns para os outros? Já vão ver quando fizermos o exemplo prático. Na trimetria também é um bocado indiferente, porque vou ter que fazer o rebatimento dos três eixos e transportar para cada um o seu, não dá para aproveitar nada uns para os outros, também não interessa muito. Mas na dimetria é onde por vezes acontecem mais equívocos e ao mesmo tempo é uma representação que me permite fazer alguns atalhos, mas eu tenho que saber como. E é por isso é que o exemplo que eu escolhi para vos dar agora na prática de como é que vamos usar este conhecimento que temos das igualdades e das diferenças das escalas de redução em cada eixo, é por isso é que eu escolhi a dimetria, porque dá para explicar que atenções particulares é que temos que ter e que atalhos é que podemos usar. Vamos a isso?
Vamos ao exemplo prático. Preparem-se. Feel the city breaking and everybody's shaking. We're staying inside, staying inside.